Olá, dias de paz, todo amor. Continuamos então com a nossa aula. Agora estamos na aula 13 do capítulo 1, a lei aberta para a nova era, mistérios desvelados. Então, o nosso encontro anterior, a conversa ali que ocorreu entre o Sr. Guy Ballard e o visitante inesperado, trouxe uma série de informações, ou pelo menos ali a conversa começou a girar em torno de orientações sobre aquilo que é a nossa posição frente principalmente ao controle emocional que nós temos, ou que melhor dizendo, nós não temos, em relação àquilo que nós vivemos. E aí é onde está a chave, conforme aponta esse visitante, inclusive, olha, atente-se, fique observando, monitore muito bem essa parte sobre o que é e como funciona esse controle emocional, porque essa é a chave mestra para que se consiga realmente resultados mais felizes, mais efetivos. E por aí vai todo esse caminho, da orientação, dessa conversa que vai surgindo ali, é uma verdadeira aula, trazendo ensinamentos realmente profundos para uma reflexão bastante interessante. E continua, esse visitante ali inesperado continua orientando o Sr. Guy Ballard e nós vamos dar continuidade nisso. Então, uma das orientações, ou pelo menos aquilo que ele chama muita atenção, é o fato de gerarmos sentimentos discordantes, está atrelado a esse controle emocional. Então ele diz, dar expressão a pensamentos e sentimentos discordantes em si mesmo é o caminho de menor resistência e é a atividade habitual do indivíduo subdesenvolvido, indisciplinado e recalcitrante que recusa entender a lei de seu próprio ser e levar o ser pessoal, a personalidade, que não é mais que seu instrumento de expressão a obedecer esta lei. Aqui a posição está muito clara. Nós, enquanto seres em aprendizado, em desenvolvimento, vamos colocar desta forma, porque eu acho que é a maneira mais simples da gente conseguir perceber e entender que nós estamos num franco desenvolvimento, que nós estamos numa espécie de liberação de amarras ou limitados por condições que dentro daquilo que a gente vive acabam nos impedindo de realmente observar, enxergar e principalmente sentir aquilo que é a elevação da vida, aquilo que faz sentido em termos de realidade. Só que nós ficamos presos dentro dessa situação tão limitante, e com isso a gente não consegue alcançar a nossa felicidade, a nossa sensação de bem-estar, de elevação, de alegria. É algo que parece sempre muito distante ou que oscila demais. E aqui ele aponta isso, ele fala, olha, se a gente continua dando vazão para pensamentos e sentimentos que não são equilibrados, pensamentos e sentimentos que só, na verdade, acabam resultando aí em condições adversas, em condições que não vão trazer nenhum tipo de sensação feliz ou condição de elevação, então, consequentemente, isso aponta a nossa condição, a nossa posição frente àquilo que nós estamos vivendo. A nossa personalidade é uma personalidade, nesse caso, subdesenvolvida. É uma personalidade, a gente poderia dizer assim, atrasada, entre aspas, que não se recusa a avançar. Por quê? Porque fica presa através de hábitos, de manifestações, de ideias, de possibilidades, quem sabe ideologias, dogmas, enfim, uma série de conceitos que impedem que essa personalidade realmente alcance o conhecimento, que desenvolva aí as características que são tão necessárias para que a gente possa encontrar um caminho mais feliz, um caminho que seja realmente eterno, através dessa visão
da própria sabedoria universal. Então, essa condição de resistência que a personalidade cria é a recusa para conseguir entender ou entrar em contato com aquilo que é a lei da nossa própria natureza, daquilo que nós somos efetivamente. E isso é um grande problema, porque nós vamos ficando, por conta da personalidade, simplesmente para trás. Nos tornamos pessoas agressivas, rudes, intransigentes, egoístas, gananciosas, avarentas, enfim. E aí você pode colocar, poderíamos incluir todas aquelas características e, entre aspas, qualidades que, na verdade, só trazem prejuízo para o nosso desenvolvimento, para aquilo que é o nosso crescimento. Então, esse não obedecer à lei, não obedecer àquilo que é a vontade divina, é um traço da personalidade ou traços da personalidade que acabam nos impedindo realmente de avançar, de seguir adiante e nos libertarmos dessas ilusões que infelizmente acabam nos encarcerando. Então ele continua dizendo assim: todo aquele que não possa ou não queira controlar seus pensamentos e sentimentos estará realmente mal arranjado, já que em todas as portas de sua consciência estarão abertas de par em par as atividades desintegradoras emitidas pela mente e emoções de outras personalidades. Então aqui eles fazem uma chamada de atenção, porque se a gente continua permitindo que a mente e, consequentemente, as emoções, através da personalidade, fiquem ali presas a essas condições que a gente sabe que não vão trazer nenhum tipo de resultado efetivo, nenhum resultado positivo para a vida, então, com isso, nós estamos, na verdade, dando acesso, ou seja, estamos nos conectando, abrindo a porta, realmente escancarando a porta, né, uma por uma atrás da outra, para aquilo que são as vibrações, os movimentos que acontecem por outras mentes e emoções no nosso entorno. As outras personalidades, elas continuam também gerando e criando, como a nossa, uma série de condições. Então, se nós não controlamos a nossa personalidade, nós nos ligamos, nós nos conectamos com essas outras personalidades que geram pensamentos e sentimentos ou emoções que são de um nível vibracional muito baixo. Então, não há possibilidade de encontrar outra coisa no caminho a não ser essa relação, né, de uma discordância, de um desequilíbrio ao longo daquilo que nós estamos vivendo. Por isso é extremamente importante a atenção e o cuidado com aquilo que nós estamos pensando e sentindo, e principalmente de que forma nós estamos agindo. E também não adianta a gente fazer de conta, né? Não, externamente aqui eu vou fazer de conta que eu realmente estou sendo a pessoa que age com equilíbrio, com paz, com serenidade, e lá dentro, ou seja, dentro do meu mundo, né, o meu mundo ali oculto que as pessoas não veem, eu faço de uma forma completamente diferente e não tem nada a ver com aquilo que está sendo apresentado. É o chamado túmulo caiado, né? Por fora parece muito bonitinho, mas por dentro está podre, está imundo. Então é preciso atentar-se a isso, porque isso atrai, consequentemente, aquilo que está no entorno. É a porta aberta para que a gente fique recebendo só coisas que não tem outra vibração a não ser aquela que a gente está produzindo também dentro do nosso mundo. Não se requer nenhuma força, sabedoria ou treinamento para emitir impulsos ofensivos ou destrutivos. É muito fácil produzir isso. Produzir coisas ofensivas e destrutivas não precisa de nenhum esforço e de nenhum tipo de sabedoria. Simplesmente isso é o que existe de mais comum dentro dessa esfera humana que nós vivemos, infelizmente. E os seres humanos adultos que fazem isto não são mais que crianças em seu desenvolvimento do autocontrole. E aqui ele compara esse tipo de personalidade como uma criança desobediente, como uma criança que não sabe o que está fazendo, simplesmente não tem essa disposição em trabalhar o autocontrole, a realização daquilo que é necessário para poder encontrar o conhecimento, aplicar a sabedoria, se desenvolver, aperfeiçoar-se, e se torna aí, comparativamente
como se fosse uma criança, né, que não sabe aquilo que está fazendo. É muito infantil nesse sentido de ignorância, né? Assim, está muito inferiorizado ainda nesse aspecto. E é assim que ele aponta isso. Quando nós não aprendemos o autocontrole, né, isso se torna realmente algo complicado. E o que acontece é que durante a nossa vida, né, pensar em termos de nascimento até a morte, nós não somos orientados, não somos ensinados a controlar as nossas emoções. E isso é um dos grandes problemas que nós temos ao longo da nossa vida. Por isso que é importante observar isso. A chamada de atenção aqui é exatamente em cima desse ponto que é chave, para que a gente possa realmente começar a pensar que é necessário, é de extrema importância, vital, que nós tenhamos então a nossa atenção e reflexão voltada para aquilo que é o controle das nossas emoções. Não significa que nós nos tornaremos ou teremos que ser seres insensíveis. Não, a sensibilidade não tem nada a ver com a falta de controle das emoções. É necessário que a gente olhe para essa orientação, né, que está sendo apresentada como sendo algo que vai com toda certeza fazer a diferença para aquilo que é a nossa trajetória, o nosso caminhar ao longo da vida. E a gente não cresce aprendendo isso. Dificilmente, são poucas as pessoas que realmente vão se desenvolvendo e tem ali, quem sabe, uma orientação mais diretiva, mais assertiva em relação a essa parte do controle das emoções. Isso se perde com muita facilidade, isso se vai com muita, vamos dizer assim, ao sabor dos ventos, né? A maior necessidade que há no mundo ocidental hoje em dia é dar atenção a este ponto em particular. É o que diz esse visitante, né? Esse homem que está ali passando essas informações para o Sr. Guy Ballard. Então, total atenção sobre isso. É um ponto, como dissemos e repetimos, muito importante. O controle das emoções faz com toda certeza toda a diferença. Manter-se em pensamentos e sentimentos discordantes, aqueles que não vão trazer nenhum tipo de resultado benéfico, é o hábito da humanidade. É aquilo que a humanidade vem fazendo há muito tempo. E faz com que tenhamos no planeta um mundo repleto, inundado por essas criações, por essa condição tão deficiente que acaba gerando tudo aquilo que a gente vê, né, que a gente conhece aqui no planeta, através da destruição da natureza, por exemplo, através daquilo que é a ganância do homem, da sua ânsia pelo poder, pela desigualdade, né, a riqueza concentrada aí num percentual mínimo de pessoas no planeta. Então, existem outras tantas coisas que infelizmente estão aí acontecendo e fazem parte do quê? De uma personalidade doente que infelizmente quer dominar as outras ou simplesmente pensa na sua própria condição de benefícios que pode ser alcançada. E isso é um grande problema. É isso que tem feito com que cada vez mais ou continuamente a gente esteja sempre mergulhado nesse mar de desigualdade, nessas diferenças tão absurdas, como pensar que alguém pode ou passe fome no planeta. Isso é inadmissível. Como alguém poderia ou pode passar fome no planeta, sendo que nós temos um planeta tão grande, tão imenso, com uma riqueza inesgotável através da natureza. Então é algo para a gente pensar. Por que as coisas acontecem dessa maneira? Porque nós não temos controle sobre as nossas emoções, não temos controle sobre os nossos pensamentos e, consequentemente, a gente gera uma série de coisas, uma série de criações que ficam aí presas, armazenadas e misturadas dentro de toda essa relação que a humanidade tem. Então, controlar essa consciência externa requer esforço e é extremamente necessário. Então, essa consciência externa que nós falamos, que a gente vem repetindo, é a consciência da personalidade. Essa é a consciência externa. A nossa consciência interna é a consciência divina,
que não precisa de controle, que não precisa de nenhum esforço, porque ela simplesmente detém toda a sabedoria do universo, porque é um fragmento, é uma chama, a chispa divina daquilo que é Deus. Então, por isso, não há necessidade do controle dessa consciência interna, muito pelo contrário, o dia que ela se estabelecer através dessa manifestação que nós temos enquanto corpo físico, enquanto pensamento, enquanto sentimento, quando a consciência divina estiver aí presente, controlando esses corpos, então acabaram-se os problemas para nós e com certeza para a humanidade também. Mas isso, nós estamos falando de mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Então tenta imaginar quantas pessoas será que já conseguiram alcançar essa percepção, né? Que seja em qualquer parte aí, tendo religião ou não tendo religião, porque na verdade a religião não leva ninguém para lugar nenhum, nem não dá salvação para absolutamente nada nem ninguém, porque infelizmente foi completamente distorcida. São personalidades, são egos que também não têm controle sobre seus pensamentos, emoções e trazem aí uma série de divergências, uma série de condições que acabam desviando o homem e a mulher ou a humanidade daquilo que é o seu objetivo maior, que é justamente a libertação. Mas claro que dentro de todo esse complexo que a gente está falando, até mesmo da religião, existem aqueles que, graças a Deus, estão despertos ou estão conseguindo alcançar essa percepção e utilizam ali os ensinamentos, né, a essência, porque muita coisa infelizmente distorcida, como nós falamos, mas consegue alcançar a essência e aí sim segue num caminho mais equilibrado, mais satisfatório para poder voltar para o coração, para a casa do Pai, né? Então, ninguém pode esperar desembaraçar sua vida e mundo da miséria, discórdia e destruição, a menos que controle seus próprios pensamentos e sentimentos. Está aí a posição muito bem direcionada, muito bem argumentada e objetiva em relação a essa questão do enquanto nós não tivermos o controle sobre o que pensamos e o que sentimos, pode ter certeza que nós não vamos organizar o nosso mundo. Ele simplesmente vai ser um mundo oscilante. Uma hora tá bom, quem sabe outra hora tá mal, e assim vai seguindo nessa montanha russa que a gente chama de vida, né? E a vida não é isso, a vida é perfeição. Eis aí, né, as orientações e aquilo que vem através da sabedoria e que vai muito além. Então, vamos seguindo. Então, sem esse controle, não existe a possibilidade de perfeição. A princípio, esta disciplina requer um esforço determinado e contínuo, já que os pensamentos e sentimentos de 95% da humanidade correm tão livre e descontroladamente como um cão de rua. Olha a comparação que ele faz aqui, né? A nossa disciplina, a disciplina da humanidade, precisa de muito esforço, precisa realmente ali de rédea curta. Por quê? Porque se não houver essa determinação, se a gente não insistir nisso, os pensamentos e sentimentos da maior parte da grande massa da humanidade, 95% ele está dizendo. Então tem uns 5% aí no meio de todo esse pessoal, né, de todo esse conglomerado de gente que vive no planeta, que consegue alcançar algo próximo dessa realização. Mas 95% simplesmente não tem essa característica. E é por isso que, como nós já falamos, a gente vê certos resultados ou aqueles resultados que a gente fica assustado, triste, quem sabe, né, decepcionado e até muitas vezes desesperançado em relação àquilo que é o futuro da humanidade. Porque 95% de todo essa quantidade de pessoas que existe no planeta, infelizmente, não consegue perceber isso e estão perdidas. Mas existe uma parcela, uma pequena parcela, que sente isso, percebe isso. E eu diria que realmente vem aumentando, porque até uma direção, uma orientação que os próprios mestres atestam, né, que eles afirmam que a humanidade vai pouco a pouco sim ir despertando. Mas isso, infelizmente, à custa de muito sofrimento, pelo menos para a grande maioria.
E ele diz assim, olha, vou te ensinar o uso das leis superiores. Ele vai passar aqui algumas orientações específicas sobre como praticar, como realmente entrar nessa conexão com a divindade, que é exatamente o aquietamento. Então a gente vai ver isso. O primeiro passo para controlar a ti mesmo, ele diz para o seu Guy Ballard, é o aquietamento de toda atividade externa. Ou seja, tudo aquilo que existe fora, a gente precisa aquietar num determinado momento. Então, os contatos que a gente tem, ou seja família, trabalho, vida social, a gente precisa de um momento onde a gente se aquiete para entrar em conexão com essa consciência interna, ou seja, tudo que é externo tem que ser ali parado. E a personalidade, ela funciona num sistema autômato. Ela simplesmente entra no automático, liga o piloto automático ali e vai funcionando todo dia ininterruptamente e a gente simplesmente vai seguindo isso. Esse é um grande problema, porque a gente está só trazendo prejuízos para a nossa condição de equilíbrio, de paz, e para poder alcançar realmente essa tal realização que a gente tanto fala, que está dentro de nós. Então ele diz aqui, o aquietamento é o primeiro ponto aí, tem que aquietar tudo que está no externo, e isso a gente tem que entrar em silêncio. Então a orientação que ele dá, de 15 a 30 minutos pela manhã e à noite, fazer uma meditação. Isso é algo assim crucial. As pessoas provavelmente, muitas delas vão dizer assim, mas eu não consigo meditar. Sim, infelizmente isso existe e esse não conseguir meditar, que vamos colocar aqui, a meditação não é uma técnica nova, não é uma técnica que é lá dos orientais, não é algo inventado por alguém para, tentar dar uma acalmada na personalidade. A meditação é a nossa condição original. Isso faz parte da nossa natureza. É o silêncio que nós temos internamente. E a gente não entra em contato com isso, ou pouquíssimo até. Então a meditação é esse recurso que ficou conhecida ou descrita como a técnica de como entrar, em contato com essa paz, com essa sensação. Só que nós somos essa paz, nós temos isso internamente e é necessário que a gente resgate isso. Então é aqui onde ele está dizendo, de 15 a 30 minutos, faça essa prática pela manhã e à noite. Fará milagres para todos aqueles que façam o esforço necessário. Então, existem formas de se meditar, já muitas pessoas que se dedicam a esse processo, essa prática, como o estudo do yoga, por exemplo, que tem a meditação, outras do Extremo Oriente também, Japão, China. Existem os processos meditativos, budismo, zen budismo e outros. Agora, para o Ocidente, isso é muito raro. Hoje nós temos até um número maior de pessoas praticando meditação, mas é muito raro. As pessoas de outras religiões, por exemplo, que se a gente falasse como indicando o budismo, o zen budismo, ou as práticas do yoga, que na verdade é uma filosofia e não uma religião, mas pessoas que estão em religiões ocidentais, como o próprio cristianismo, simplesmente refutam isso. Muitas não têm nem ideia do que seja, isso não é coisa de Deus, quem sabe. Tem muitas histórias e muitas situações que as pessoas não têm ideia do que estão falando, mas simplesmente repetem aquilo como uma retórica sem ter a noção do que efetivamente isso acontece internamente e qual é a necessidade que existe por trás de tudo isso para a nossa própria natureza. Então, ele continua orientando aqui o seu Guy Ballard, dizendo, olha, nesse momento você tem que garantir que não vai ser incomodado e aquietar-se. Então, é pegar aquele momento de reserva mesmo e falar assim, olha, a partir de agora eu vou ficar aqui comigo mesmo. E um dos grandes problemas para as pessoas que não conseguem meditar é porque a mente, neste exato momento, principalmente quando fala em aquietamento, é onde ela não para, é onde ela não consegue se acalmar. E isso, infelizmente, eu diria assim que é algo natural, porque
a mente que está acostumada a correr solta, como no exemplo anterior, como se fosse um cão, sabe, vadio aí pela rua, andando de um lado para o outro, ela não vai simplesmente, naquele momento que você fala, legal, vou meditar, agora eu vou entrar, né, tentar entrar nessa conexão. A mente ela vai ficar pipocando, pulando de um lado para o outro, como se fosse um macaquinho doido, pulando de um galho para o outro. E isso é até normal, de certa forma, porque é o que acontece. A nossa mente está o tempo todo assim. Quando a gente consegue parar, ou pelo menos tem a proposta de parar, é onde a gente vai notar que a coisa funciona exatamente dessa maneira. Mas é preciso esforço, é preciso determinação e, claro, como eu disse, hoje a gente tem técnicas, né? Ou pelo menos assim, já foram desenvolvidas algumas formas aí de tentar ajudar as pessoas. Nada disso é uma novidade, né? Pode colocar o apelido que quiser, o rótulo que quiser, meditação não sei do que, fórmula não sei das quantas, o mindfulness, o que você quiser. Qualquer um, tudo a mesma coisa, vem da mesma origem, vem lá do passado, de civilizações muito anteriores, e que simplesmente a gente foi pegando aí, né, e dando um colorido diferente para dizer, inventamos uma técnica nova. Nada disso, muito pelo contrário, tá? É tudo muito antigo e isso faz parte da nossa natureza. O que está sendo colocado aqui é que, olha, nós precisamos disso realmente. Quando a gente conseguir alcançar esse controle do aquietamento, então a vida realmente vai começar a figurar e se configurar de uma outra maneira. A percepção e a sensação interna serão outra com certeza. Então, ele continua dizendo assim, imagina e sente o teu corpo nesse momento do aquietamento, envolto em uma esplendorosa luz branca, fazendo isso por 5 minutos. Então, fica ali, fecha os olhos, respira, né, faz as grandes respirações, como a gente fala, né, aquelas respirações profundas, e com isso visualiza ali o teu corpo envolto em luz, uma luz muito forte, uma grande luz envolvendo todo o teu corpo. E sustenta isso durante pelo menos 5 minutos ali. Faz a conexão com o teu Deus interno. Mas eu sou ateu, eu não tenho Deus. Ok. Você não acredita em nenhum Deus, não acredita, não tem nenhuma religião? Não tem problema. Considere então como sendo esse o teu momento de bem-estar, ou seja, aquele em que você vai entrar em conexão com você mesmo, com aquilo que você acredita dentro de você, ou seja, quem sabe você acredite que você precise ter saúde, precise ter paz, precise ter, quem sabe aí, equilíbrio para resolver as coisas da vida, então entre em conexão com isso. Aqui nós falamos a respeito de Deus com o termo e a forma Deus, apontando Deus, porque é a referência que todos os grandes mestres apresentam, através daquilo que nós já até comentamos e conversamos em aulas anteriores, como a presença divina de Deus é conhecida como o grande Eu Sou. Ou seja, a consciência do cosmos, é a consciência, a inteligência que rege todo o universo. E aí cada um concebe isso da maneira como quiser. Isso está na sabedoria universal e simplesmente cada um vai entender da forma como achar melhor. Como já dissemos, acreditando ou não acreditando, isso não muda as leis em absoluto. Elas continuam sendo as leis como sempre foram e um dia a gente vai entrar em contato com isso. Agora, na questão da meditação, na questão dessa introspecção, né, desse aquietamento, eu posso simplesmente voltar para o meu coração, pensar no amor, é uma possibilidade. Então, é um caminho para realizar isso vamos dizer assim, com um efeito positivo, né? Então, focar no coração, né? Foca no coração e visualiza ali um grande sol dourado, né? Um sol resplandecente ali, como se tivesse uma luz no centro do peito mesmo. Então, essa é a forma, né? Vendo o corpo todo iluminado, sustentando durante 5 minutos e depois percebendo esse centro cardíaco iluminado com essa luz muito forte do coração. E aí, diz o seguinte: aceito prazerosamente agora a plenitude da magna presença de Deus, o Cristo puro. Essa é a orientação que é passada ao Sr. Guy Ballard. Faça isso
né? Visualizando aí os 5 minutos, essa luz forte vindo do coração e afirmando isso: aceito prazerosamente agora a plenitude da magna presença de Deus, o Cristo puro. Então estou aceitando essa presença. Como eu disse, para aqueles que não acreditam, simplesmente podem, quem sabe, se referenciar aí à própria luz que está no coração, a sabedoria que está no coração. Acho que é uma forma também de direcionar isso. Intensifica essa luz por todas as células, sustenta isso durante mais uns 10 minutos. Então, assim, a gente vai estabelecendo que essa luz está se espalhando, essa luz do coração, ela está se espalhando, essa luz muito forte por todo o corpo. Então, tenta imaginar essa luz percorrendo todas as células do corpo e ali iluminando tudo. E tenta sustentar isso durante mais 10 minutos. Então, finalizou essa visualização, né, essa concentração, finaliza com: eu sou um filho da luz, eu amo a luz, eu sirvo a luz, eu vivo na luz. Eu sou protegido, iluminado, suprido e sustentado pela luz. E eu abençoo a luz. Então, nós estamos somente reverenciando aquilo que é a nossa própria origem. Nós somos luz em termos de natureza, em termos de fonte criadora. E é o que a gente vai encontrar, como eu disse, em todas as referências da sabedoria universal. Por isso que cabe a cada um pesquisar, se desejar, e principalmente aplicar aquilo que os grandes sábios, os grandes mestres nos deixaram como a orientação, o legado sobre o que é realmente importante e necessário para se alcançar essa libertação de tantas ilusões que infelizmente a gente vive. Então, nós viemos da luz, né? E, consequentemente, quando nós pensamos, quando nós visualizamos, quando nós meditamos na luz, nós vamos naturalmente nos convertendo naquilo que é a nossa atenção, aonde nós estamos direcionados. Se a minha atenção ela está focada, né, quem sabe lá na empresa, no dinheiro, né? Ok, provavelmente, possivelmente, eu vou estar sendo direcionado para tentar alcançar aquilo. Quantas barreiras, quantos problemas eu vou encontrar no meio do caminho, isso é variável, depende de cada um, de uma série de circunstâncias que a vida apresenta. Agora, a minha proposta realmente é alcançar essa luz, ou seja, essa sabedoria, entender o que é o universo, saber qual é o propósito da minha vida nesse planeta. Eu estou aqui, sabe, para sofrer, eu estou aqui a passeio, eu estou aqui, sabe, só para me divertir, para dar um tempo. Então, são questões para a gente pensar, refletir, e se nós entendemos, compreendemos já que nós somos algo além desse corpo físico, algo que realmente vai muito além de toda essa condição, eis aí um ponto interessante para a gente refletir. Viemos da luz e voltaremos para a luz. Então, algo para ser analisado. Todas as coisas saíram da luz, a luz é a suprema perfeição e controle de todas as coisas. Então os mestres falam exatamente isso, que a substância primordial do universo é a luz. É inclusive a substância que se faz absolutamente tudo. Por isso que quando a gente vai para a ciência, a gente encontra lá a referência, né, a física mesmo apontando que tudo é energia. Ou seja, todas as partículas são eletrônicas, originárias do elétron, a menor parte que existe em termos de estrutura. Então, nós somos compostos de energia e energia é luz. Essa é a questão para a gente pensar. A contemplação e a adoração da luz obrigam que a iluminação que se dê na mente, que aconteça na mente, né? Que ela realmente seja iluminada. Então, com isso, a saúde, a força e a ordem vão se manifestar no corpo. Quanto mais luz, ou seja, quanto mais nós estivermos contemplando essa perfeição, mais vai se estabelecer através dos corpos, né, principalmente o corpo físico, toda essa relação de saúde, força, a manifestação daquilo que é a perfeição. E, consequentemente, a paz, a harmonia e tudo que a gente pensar em termos de êxito, naturalmente,
também vão vir através de todos os assuntos que nós vivemos, de tudo aquilo que nós estamos realizando na nossa vida. Tá? Então, é desta forma que a gente consegue alcançar aquilo que são as nossas propostas, os nossos objetivos. Por isso que, se nós estamos caminhando fazendo o percurso correto, é evidente que nós vamos ter o resultado que seja mais coerente com aquilo que a vida apresenta, que é a perfeição. Mas se nós estivermos aí oscilando entre um ponto e outro, né, dentro das ilusões da humanidade, as ilusões que nós mesmos criamos, então a gente não pode ter outro resultado a não ser, normalmente, infelizmente, a decepção, né, a angústia, a dor, tristeza e essas coisas que são todas ilusórias. Então isso faz tudo parte da personalidade. A luz sempre foi a referência em todas as eras pelos sábios. Então a sabedoria que nós temos aí sempre foi citada, sempre foi direcionada por todos esses grandes homens e mulheres que passaram pelo planeta falando a respeito do que é essa sabedoria, do que é essa luz que ilumina, essa luz que desperta, que dá clareza, que traz o brilho que a gente consegue enxergar o que é a verdade. Tá? Então, esse homem conversando com o Guy Ballard, né, ele ainda fala sobre um equipamento, né, que futuramente, né, iria fotografar, né, uma máquina fotográfica que iria conseguir trazer para a humanidade, iria revelar aquilo que é o nosso campo de energia. E isso foi em 1930, né? Esse homem falando para o Sr. Guy Ballard, ele falou, vai chegar um momento em que vocês vão conhecer uma máquina que vai conseguir fotografar, vai conseguir registrar esse campo de energia que todos nós temos. E em 1939, né, um pesquisador chamado Semyon Killian conseguiu desenvolver uma máquina, dizem que foi por acidente, que ficou conhecida como a fotografia Killian. Essa fotografia Killian, ele conseguiu trazer para, vamos dizer assim, através de imagens, aquilo que seria o campo de energia, ou é o campo de energia de todos os seres vivos. Então ele foi fotografando isso, né, foi fazendo lá os seus testes, os seus ensaios, e conseguiu perceber que através da estrutura biológica, estrutura física, né, de plantas, de pessoas, enfim, de seres vivos, existe uma aura, né, ou uma luz que envolve esses indivíduos. Então, esse homem conversou com o Sr. Guy Ballard em 1930 e 1939, ou seja, 9 anos depois, a câmara Killian foi descoberta e a partir daí a gente tem hoje esse instrumento que, eu diria assim, não foi objeto de mais estudos ou de aprofundamento pela ciência, porque a ciência ela não considera espiritualidade, né? A ciência convencional, ela não considera espiritualidade. Alguns poucos pesquisadores dentro da mesma cadeia científica que se voltam para essa proposta de tentar se aprofundar mais. São os metafísicos, né? Aqueles que vão além da estrutura física. Mas isso é uma outra história e a gente sabe que enquanto a ciência ela não se alinhar com a espiritualidade, pode ter certeza que a ciência sempre vai estar um passo atrás, nunca vai conseguir chegar realmente na sua ascensão plena, total. Mas vai acontecer isso com certeza bem lá na frente, né? Quando o egoísmo do homem diminuir, quando a personalidade do homem estiver numa outra condição, e aí inclusive os cientistas mudarem o seu conceito e observarem, olharem para o universo, para a vida, com uma postura diferente e aceitarem dessa forma aquilo que é a nossa realidade, que nós não somos só matéria, somos muito mais que isso, somos uma consciência divina.
E, sempre lembrando, nada a ver, nenhuma relação com aquilo que são as religiões. Nós estamos falando de espiritualidade, né? Então, eu tenho condições de levar a espiritualidade para dentro da religião, mas não existe, é impossível conseguir trazer religião para dentro da espiritualidade. Por quê? Porque espiritualidade é algo real, é algo eterno. Religião dura um tempo e depois muda, acaba, e é tudo personalidade ali que infelizmente acaba se manifestando. Então, com isso, nós vamos tendo aí esses registros que nos dão a possibilidade de efetivamente começar a praticar, né, uma direção. Então, esse homem ainda continua dizendo para o Sr. Guy Ballard, olha, se você persistir nisso, né, você com certeza terá resultados maravilhosos, né? Ou seja, essa prática tão simples. E ele diz assim, depois de 10 dias fazendo esse trabalho, né, essa meditação pela manhã e à noite, após 10 dias começa a fazer isso 3 vezes por dia. E aí, claro que muita gente, né, a maioria de nós vai dizer assim, olha, difícil, não dá, fazer uma já é complicado, 2, nossa, o negócio ficou bem, né, difícil. Fazer 3, então, puxa, aí complicou, eu vou ter que parar 3 momentos no dia, eu tenho muita coisa para fazer, sou extremamente atarefado, como a grande maioria das pessoas. E esse homem diz o seguinte, não ter tempo para praticar, né, é aquela velha desculpa, né, de que, olha, se a gente deixasse, né, ele diz assim, se a humanidade se deixasse de lado as críticas, julgamentos e atenção em tudo aquilo que é inútil, sobraria realmente bastante tempo. Então, é um balanço pessoal, cada um faz o seu, para ver se realmente tudo aquilo que a gente faz é extremamente necessário ou se existe aí muito daquilo que é a nossa personalidade, o nosso ego, né, dominando e nos levando para uma série de condições e situações que nem precisariam existir. E com certeza existe muito isso, é um fato. A luz é a maneira que Deus tem de criar e manter a ordem, paz e a perfeição em toda a sua criação. Então é preciso realmente desejar que haja esse contato com a luz, que a gente realmente estreite, né, esse processo com a luz divina. Senão, nós não vamos conhecer essa ordem que há no universo, onde Deus mantém a paz e a perfeição por toda a criação. A gente sempre vai estar alguns passos distantes disso e não vai ter essa possibilidade de sentir quão maravilhoso esse movimento da consciência de Deus se manifestando por tudo. Então, todo mundo tem o mesmo privilégio supremo de fazer contato com a toda poderosa presença de Deus. E esta é o único poder que sempre elevou, que eleva e que sempre elevará ao ser humano e seu mundo por cima da discórdia terrena e da limitação. Então, a única forma que nós temos verdadeira de conseguir alcançar essa consciência mais elevada é através desse contato com a todo-poderosa presença de Deus, com essa consciência que rege todo o universo. Senão, realmente a gente vai ficar, como foi dito aí, bem distante dessa condição até o momento em que a gente tome a decisão, tome ali o esforço necessário e volte a atenção para aquilo que é a consciência divina. E ele diz assim, meu filho, pratica isto com grande determinação e sabe que Deus em ti é tua vitória certeira. Então não há outra possibilidade, como nós dissemos, além dessa compreensão ou chegar nessa compreensão de que Deus é o único caminho, ou que a consciência divina, a consciência que rege todo o universo, é o único caminho. De lá nós viemos e para lá nós voltaremos. Estamos aqui ainda, infelizmente, bastante distraídos e presos nessa situação de mundo que são as nossas criações somadas e associadas a todas as outras criações do planeta, de todo o restante da humanidade. Cabe a cada um de nós pensar e analisar a respeito.
ok? Então, encerramos aqui. Próxima aula continuamos ainda no capítulo 1 e vamos explorando, vendo quais são os outros ensinamentos e a continuidade dessas grandes orientações que estão sendo dadas aí ao Sr. Guy Ballard e que nos servem aí, com toda certeza com grandiosidade, né? Qualquer dúvidas, comentários, já sabem, tem lá os contatos no YouTube, o telefone do WhatsApp também está lá, é só mandar mensagem e nós vamos conversando, tirar dúvidas, comentários, acrescentar também, claro, porque não, é importante, né? Então, sempre isso faz com que nós estejamos caminhando e alcançando essa realização que é uma busca pessoal, individual e que cada um de nós pode fazer sem depender, na verdade, de ninguém. Essa que é a grande realidade. Tá bom? Então, gratidão pela atenção e até a próxima aula. Bênçãos, paz e muito amor. Luz.